eu vou começar me apresentando brevemente e fazendo a descrição, tanto minha quanto do intérprete. Meu nome é Amanda Soares, eu sou uma das bolsistas do Mapeamento Acessa Mais. Também sou conhecida por PCD Perigosa nas redes sociais, por trabalhar já com influência há um tempinho. E eu estou aqui hoje para poder também fazer a autodescrição minha, que é: eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, escuros, com olhos escuros também, óculos na cor amadeirada, estou vestindo uma blusa da Grifinória, se eu não me engano, que é do Harry Potter, com um fundo cinza, um escudo com um leão e com fundos, acho que vermelho, né? Enfim, estou aqui com o Lucas, que é o intérprete. Ele é um homem negro, Black Power, com cabelo Black Power, barba e bigode, usando óculos redondo de metal e uma camisa branca, com uma parede ao fundo branca. Esqueci de sinalizar o que está ao fundo meu. Tem uma estantezinha com algumas coisas de maquiagem aqui acima. Agora eu vou passar a informar alguns pontos do mapeamento, né? O mapeamento é um projeto que visa levantar dados, né, da existência de artistas PCBs e parceiros da acessibilidade, tanto profissionais da acessibilidade, tanto com ou sem deficiência, acessibilidade cultural, a exemplo, o intérprete de Libras que está aqui. Para além disso, o mapeamento ele é uma parceria do Ministério da Cultura, né, da Secretaria Livre de Leitura, com a Universidade Federal da Bahia. E antes da gente começar, eu preciso dar um informe que, para a alegria de todos, o nosso formulário vai estar disponível em setembro, então é uma dúvida de todo mundo aí, todo mundo vem perguntando. Ele vai estar disponível em setembro e a gente vai informando os próximos passos. A outra coisa que eu preciso informar é que, de vez em quando, eu vou dar uma interrompida na conversa de vocês, sem querer fazer isso, mas só na troca de intérpretes. E aí, para finalizar, para as pessoas que não estão enxergando. E a gente vai agora começar a conversa entre o Daniel e o Fábio. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. E vou passar a bola para o Fábio começar essa conversa e a gente vai aprender a partir de agora. Olá, boa noite a todas as pessoas aqui presentes na live de hoje, né? Um grande prazer estar aqui hoje mais essa atividade do mapeamento, né? Tendo como a presença aí dos colegas e do Daniel para conversarmos um pouco, né? De mais nada, me autodescrever. Eu sou Fábio Passos, tenho 48 anos, sou um homem negro de pele não retinta, cabelos pretos encaracolados curtos, barba preta curta, sobrancelha larga, olhos pretos, estou usando uma camisa de gola polo verde escura e atrás de mim tem uma estante com alguns livros e uma parede branca. Então, eu sou professor da Universidade Federal do Piauí, professor de filosofia, também sou artista visual e uma pessoa com deficiência. Sou paraplégico e uso cadeira de rodas para me locomover, né? Eu tento nos meus trabalhos artísticos, né? Estou aqui envolvido, né, no mapeamento, junto com essa turma boa, que estamos aí nesse desafio, nesse bom desafio, que é fazer esse mapeamento de artistas, de pessoas com deficiência, nas diversas linguagens das artes, e também tentando fazer esse mapeamento de onde eles estão, qual é a situação deles nesse nosso país de dimensão continental. Nos meus trabalhos artísticos, eu utilizo do desenho, de mina de grafite colorida, para expressar e problematizar a invisibilidade dos corpos das pessoas com deficiência, né? Eu desenho pessoas, meu próprio corpo e pessoas convidadas em tamanho real, no grafite, e eu as desenho nuas, porque, no meu entendimento,
as vestimentas para um corpo DEF, principalmente de uma pessoa com deficiência física, ela encobre aquilo que a sociedade normalizadora não quer ver, acha estranho, acha monstruoso, né? Então essa é a minha linha de pesquisa, o meu tensionamento e a minha problematização nos meus trabalhos, que de alguma maneira conversa e tem uma aproximação com a pesquisa do meu amigo Daniel Moraes, que antes de passar para ele fazer sua autodescrição, vou falar um pouquinho aqui do Daniel. Ele é mestre em pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e graduado em design pela FACAMP. Desde o começo de sua trajetória, Daniel investiga conflitos do seu corpo com as práticas artísticas, sendo o desenho, a pintura e o vídeo rapping os principais meios utilizados pelo Daniel. A decorporeidade, né, ou seja, os estudos sobre a corporeidade da deficiência, é o foco das suas produções atuais, que articulam relações entre monstruosidade e humanidade, estudos DEPs e tensões entre arte, corpo e educação. Mais recentemente, o Daniel desenvolveu um curso de arte e deficiência, um desenho possível, no SESC da Avenida Paulista, curso esse que eu tive a oportunidade de fazer uma única aula, mas tive o prazer de estar com ele quando eu estive em São Paulo. Então, passo aqui a palavra para o Daniel, para ele se apresentar e para, posteriormente, a gente começar a nossa conversa da temática que a gente pensou para hoje. Boa noite, Daniel, bem-vindo. Olá, boa noite. Obrigado aí pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui conversando com vocês e tendo essa possibilidade, né, de falar, de dialogar e aprofundar, né, o pensamento da corporeidade DEF no âmbito das artes visuais. Agradeço imensamente ao Fábio e toda a equipe do mapeamento. E, antes de mais nada, também me autodescrever. Eu sou um homem moreno, de sol. Estou aqui em Campinas, no meu ateliê atualmente. Tenho cabelos curtos, castanhos, sobrancelha larga também, bochecha redondinhas, barba mal feita, um pouco grisalha. Estou vestindo uma camiseta verde musgo com os colares, que eu vim todo arrumadinho para essa live, uns colares dourados com florzinhas rosas para dar aquele axé. E eu estou aqui atrás de mim, tem uma parede do meu ateliê, tem uma tela onde eu estou desenvolvendo um trabalho, enfim, que tem uma figura de um cão. Do meu outro lado tem uns resquícios de um outro estudo em azul de algumas mãos. E eu acho que isso é o suficiente para me descrever. Bom, o Fábio já adiantou um pouquinho ali da minha biografia. Eu, né, só reforçando, estou mais no âmbito das artes visuais, fiz um mestrado na Belas Artes de Lisboa, minha dissertação era sobre uma pesquisa sobre o corpo com deficiência nas artes. Óbvio que tinha uma linha autobiográfica, né, na qual eu fui desenvolvendo uma pesquisa tanto teórica e prática alinhada, bastante alinhada entre si. Utilizo o desenho também, como o Fábio, como minha principal mídia, né, para me comunicar, para me expressar, mas isso se desdobra em outras mídias também. Então, eu me considero um artista multimídia e também na parte de educação, também dou muitos cursos, penso projetos, então a gente acaba fazendo um híbrido de muitas mídias, muitas atuações, e é isso, tá? Então, Daniel, obrigado, né, mais uma vez, né, agradecendo a você. E, Daniel, assim, a proposta nossa, né, de conversar, né,
o corpo DEF enquanto tela, eu gostaria de te chamar para a gente conversar. Você falou um pouco da sua pesquisa no mestrado, né, que envolveu muito de uma autobiografia sua, né? E eu queria pensar com você, conversar a partir de agora sobre esse movimento, que é o movimento das artes contemporâneas, né? Que de alguns artistas, né? Não somente das artes visuais, mas de outras linguagens, que utilizam o seu próprio corpo como tela, né? Como Uhum. esse lugar de experimentação, como esse lugar de iniciar um trabalho artístico a partir do seu próprio corpo, né? E eu queria conversar um pouco com você sobre isso, porque de alguma maneira eu faço isso no meu trabalho, você faz muito isso no seu trabalho, e eu gostaria de aqui trazer à presença nossa uma ancestral da arte DEF, né? Uma das, não dizer a primeira, mas uma das a começar a fazer isso, que é a Frida Kahlo, né? A Frida Kahlo, ela se coloca, né? O corpo dela como tela, como lugar de experienciações, e isso transborda no trabalho dela, né? E até algumas pessoas próximas e até críticos falavam de um exagero de exposição dela, de um exagero de dela se voltar para ela mesma, né? E ela, num determinado momento, ela falou que ela pintava sobre ela porque ela era o tema que ela melhor conhecia, né? E aí tem aquela célebre frase da Frida, né? Que ela era a própria musa dela. Eu gostaria um pouco de conversar com você sobre alguns artistas DEF das artes visuais utilizarem o seu próprio corpo como tela e como isso tem uma conexão ou um imbricamento com todo esse movimento DEF, da arte DEF, que hoje nós estamos vivenciando no Brasil. Primeiro, eu esqueci de passar uma descrição muito importante sobre mim. Eu sou uma pessoa com deficiência também, deficiência física. Eu tenho uma deficiência física nas mãos. Em uma das mãos, eu tenho 2 dedos. Foi uma deficiência congênita, mas que também sofreu por um processo de amputação. E na mão direita também tenho, apesar de ela não parecer, mas ainda também tenho algumas questões na mão esquerda. E de certa maneira é isso que me move também, né? Assim, você está dando o exemplo da Frida, mas são as minhas mãos que guiam a minha pesquisa, né? É, eu acho que e também tendo esse guia, tendo esse foco, e ele se torna assim um fundamento para você também mesclar e transpassar outras questões, né? Óbvio que isso para mim é muito importante, é muito tem uma importância muito grande, mas além da fisicalidade da minha deficiência, eu busco, no caso, muito a questão subjetiva, poética, né? E eu acho que assim, eu acompanho alguns artistas contemporâneos, né, com deficiência, alguns artistas com deficiência, e como eles lidam com essa questão dentro do trabalho, né? Então, e a experimentação, desculpa que estão me ligando aqui numa hora errada. E além da representação de se apropriar do próprio corpo, DEF, eu acho que também tem para além de se apropriar do próprio corpo, é também, para mim, um exercício ainda mais delicado e mais complexo, é encontrar sua subjetividade. Porque se a gente não consegue se apropriar do próprio corpo como ferramenta, é mais difícil você ultrapassar a representação dele e investigar isso de outras formas, tá? Porque eu acho que isso é um exercício que eu sempre faço no meu trabalho. E eu percebo que artistas como
a Nazaré Pacheco, que eu me espelho muito, a Mari Katawama, que é uma outra artista com deficiência japonesa, que também fala muito sobre si, mas traz outras sobrecargas, problematizando essa questão. Né? Porque eu acho que se apropriar disso e eu acho que com a arte a gente consegue misturar com outros assuntos. E se apropriar disso é um processo muito delicado, porque quando você resolve utilizar o próprio corpo enquanto plataforma, enquanto pauta, a primeira coisa que é o que a própria Frida passou, e eu acho que ainda hoje os artistas com deficiência passam, é esse questionamento, né? Esse questionamento. Será que isso é necessário dizer? Será que você tem assunto sobre isso? Será que a deficiência é assunto? E aí te colocam também num assunto que a pessoa normativa sem deficiência, ela acha que o discurso da deficiência ele sempre está atrelado ao discurso do trágico, do traumático. Não que isso não seja, né? Mas isso é um olhar externo sobre a deficiência. Né? E a gente sabe que, para além do trauma, para além dessa questão, vamos dizer, não sei se é negativa, mas assim, esse estereótipo do corpo com deficiência, quando ele aparece na tela, né? Como ele aparece em evidência, ele as pessoas sem deficiência só encontram esse espaço para esse corpo. E a gente sabe que o nosso corpo ele é feito de potência também, de poética. Então, transpassar essa questão é muito importante. É romper, na verdade. É romper com esse olhar estigmatizado sobre o corpo sofrido da deficiência. E aí eu acho que esse é o movimento, né? Esse é um movimento muito importante. Eu particularmente já passei isso dentro da minha dissertação, que era uma das principais coisas que meu orientador e alguns professores me questionavam se eu não que se isso que eu estava querendo pesquisar não era um processo de vitimização. E isso obviamente, é um pensamento capacitista, isso é um pensamento extremamente preconceituoso e estereotipado, né? Porque também quando a deficiência resolve falar sobre si, parece que ela veste esse véu da vítima, né? E aí tem esses véus que são colocados nos nossos corpos, e a vítima é mais um desses véus. Né? Então, eu acho que é isso. Assim, tem quando o corpo, né, com deficiência aparece, ou quando o artista com deficiência resolve falar sobre a deficiência, as pessoas se questionam um pouco qual que é esse repertório. Será que isso tem conteúdo? Será que isso tem cultura? Será que isso é construção de identidade? Será que tem uma estética específica? E óbvio que eu também não estou aqui para responder, e eu acho que nenhum artista com deficiência precisa responder essas questões capacitistas, na verdade. Eu acho que assim, o nosso papel é problematizar ainda mais. Quando essa professora fez isso para mim, eu liguei o volume da vítima ao máximo. Assim. Eu falei, ela quer que eu seja vítima, então eu vou pegar esse véu e transformar numa grande monstra, né? Numa grande monstruosidade. Então, acho que esse exercício é muito importante, assim, é também entender esse olhar que ainda, esse olhar que as pessoas sem deficiência têm sobre a cultura e sobre a identidade e sobre a estética, Def. Então, é isso. Eu vou parar um pouquinho de falar, senão eu embarco aqui, ó, e vou. E eu sei que o Fábio também tem muito a dizer, não só sou eu, não. Imagina, ouvir sempre você conversar com você sempre muito rico, verdadeiramente rico. Você sabe disso, tenho você como uma pessoa muito querida, que a gente troca muitas informações e te ouvir é sempre delicioso, Daniel. Eu gostaria só de Meninos, trazer eu um ele. vou Oi, interromper pode rapidinho falar. só para fazer a troca Interrompa, do intérprete. sem Só problema. um segundinho. E obrigado pelo meninos, viu? Isso muito Ô, me deixa gente! confortável.
Tá? Quando a gente chega nos 48 anos e alguém chama a gente de menino, dá uma paz. Você não imagina o quanto. A gente vê que a gente não gastou dinheiro à toa com o Renil. Pronto, então. Já tá fazendo a pesquisa da avaliação. Peraí, deixa eu só descer. Daniel, eu queria voltar a esse tema, porque assim tem, não sei se você já teve a oportunidade de entrar em contato, tem um livro que chama O Corpo do Artista, que é um percurso, principalmente pela arte contemporânea, de vários artistas que utilizam do seu Uhum. próprio corpo como tela. Não sei se você já viu esse livro, né? E dentro desse livro não tem nenhum artista def nesse livro, né? Mas o que eu queria trazer você aqui para a gente conversar um pouco é o seguinte: na contemporaneidade, esse voltar-se para o próprio corpo, e até mesmo de uma maneira desnudada, né, desse artista, virou um mote por exatamente dessa apropriação de si, da sua própria identidade. E nós vemos alguns artistas sem deficiência que fazem intervenções no seu próprio corpo como um modo de chamar atenção para algumas questões que envolvem uma tirania da estética, da beleza e assim por diante. Só que o nosso corpo, ele não, principalmente do corpo da pessoa com deficiência física, que é o meu caso e é o seu também, ele não precisa de nenhum tipo de intervenção para trazer esse tensionamento, né? É o nosso próprio corpo. E aí você traz uma questão importante anteriormente na sua fala, que quando esse corpo com deficiência, fora dos padrões estéticos, ele transborda e vai para a superfície do trabalho artístico, como ele não está dentro de um padrão normalizador, ou ele traz um horror para o olhar dos. Eu vou aqui utilizar de uma expressão que aparece no meu livro, né? Horror dos normótipos, né? Ou traz essa ideia que você acabou de falar da vitimização, né? Pensando a questão da deficiência como uma tragédia pessoal, né? E como um corpo que precisa ser consertado. É. A sensação que eu tenho quando os nossos corpos vão para a superfície do trabalho artístico, ele sempre é visto como algo que deveria ter sido ajustado antes de estar ali, né? Os nossos corpos, eles têm movimentos não possíveis, né? Eu lembro um pouco aqui de um documentário da Butler com a Sonara Taylor, né? E a Sonara Taylor fala que durante muito tempo ela tomou coragem para ir numa cafeteria para pedir um café, que ela ia pegar o copo de café com a boca, né? Uma vez que a deficiência dela é tanto nos membros inferiores quanto superiores, né? E aí as pessoas iam olhar para ela com um olhar horrorizado, porque o corpo, né, a boca não foi feito para pegar um copo, foi feito para ingerir o líquido, mas não para pegar o copo, né? Então eu queria falar um pouco que você trouxesse, inclusive é uma questão que você trabalha muito nos seus trabalhos, nos seus desenhos, né? Essa possibilidade do nosso corpo que aos olhos, né, na perspectiva de muitos, é impossível, né? Ou seja, essa impossibilidade da possibilidade do nosso corpo. Não sei se eu estou confundindo, mas essas possibilidades que o nosso corpo tem que transbordam para as normatividades e vêm para os nossos trabalhos. Olha, é que é muito assunto e é muita coisa para a gente rever, né? Depois que a gente começa a perceber é, o, a questão da corporeidade ou da estética ou da poética da deficiência, ou a poética def, a gente percebe que a gente tem que reolhar para toda a história da arte novamente. E se a gente vai um pouquinho para trás, a gente começa a se deparar com muitas problemáticas, tá? E porque, como você falou, esse corpo, ele é representado, e como eu também já coloquei, ele é representado, assim, pouco representado, e, na verdade, ele é apropriado por outras figuras. E aí, esse tá o grande problema, porque a gente até fala assim, eu acho que a gente já conversou e a gente já
até falou assim, mas o corpo DEF não aparece na história da arte. Na verdade, ele aparece muito. Só que a gente não percebe, na verdade, que esse corpo, quando ele aparece, ele é o outro véu da deficiência, é o véu da monstruosidade. A monstruosidade se apropriou da deficiência na história da arte. Tá? Se você vê todas as figuras monstruosas, elas são pessoas com deficiência. Não existe, eu acho que assim, é um questionamento que eu sempre faço. Existe algum monstro na história cultural que não tenha deficiência? É uma coisa que não acontece. E, na verdade, o monstro se apropriou da figura da deficiência e criou essa imagem mitológica com esse não corpo. Então, assim, se você começar a ver a figura do monstruoso no decorrer dos séculos, na pintura ou na história da arte, é inúmera a quantidade. E se você pesquisar um pouquinho sobre essa monstruosidade, é um ser humano. É um ser humano que de carne e osso, que na verdade associado a questões negativas. Então, eu posso falar assim, eu gosto muito de utilizar o Saci Pererê como uma das grandes figuras, né? Que a gente imagina, na verdade é contado uma história para ele, não que ele seja uma imagem negativa, mas ele está nesse não corpo, nessa imagem mitológica, mas é uma pessoa que uma das principais coisas que definem o Saci Pererê é o fato de ele ter uma perna, né? Óbvio que tem outros recortes, né? E aí, se você estuda um pouco mais sobre o Saci Pererê, a tradução de Saci Pererê é a dor que pula. E que você percebe que isso tem uma importância muito grande, só que ele aí vem outras coisas que transportam o Saci Pererê para outra estética, para essa figura meio infantil, meio assustadora. E dentro desse universo, isso vai se construindo, geralmente, a monstruosidade. Corcunda de Notre Dame é um dos exemplos. Frankenstein, eu não posso dizer porque é uma construção mais fragmentada. Mas, assim, esse corpo com deficiência, ele existe muito na pintura. Assim, e se você vê essas monstruosidades que estão na história da arte, na verdade, são pessoas com deficiência. Ou são pessoas com deficiência, ou são seres mitológicos. Se você for também ver na Grécia, todos os corpos, as questões mitológicas, né, dos deuses, eles são corpos metamorfoseados. Então, assim, na verdade, a gente precisa reolhar toda a história da arte com o nosso olhar, né? Com um filtro nosso. Então, eu acho que assim, a gente tem que se aprofundar. Toda figura, agora sim, toda vez que eu vejo um monstro, eu paro, sento e vou pesquisar um pouquinho mais. Porque eu sei que isso tem uma bagagem completamente apropriada da experiência da deficiência. E isso vai chocando, isso vai ficando mais chocante, né? Então, isso, obviamente, eu só fui começando a entender quando você começa a investigar um pouquinho mais. Então, eu acho que a gente precisa reolhar muita coisa. E isso nada melhor do que a gente fazer isso, né? Porque aí, assim, a gente entende porque que as pessoas, o olhar que as pessoas têm sobre o monstro, dessa coisa do medo e da atração, né, de ter aflição do corpo estranho, isso é uma construção histórica secular. E isso reverbera na gente. Esse mesmo olhar que a gente tem por uma figura monstruosa no cinema, enfim, na literatura, essa aflição sobre o corpo monstruoso para sobre o nosso corpo até hoje. Então, isso é uma construção histórica que precisa ser revista. E que isso é chocante. Aí você começa a perceber que você tem tema pra caralho, desculpa a palavra, mas você tem muito tema para rever. E eu acho que isso também a gente aprende muito com os movimentos de reolhar a questão do feminino na arte, que já traçou esse movimento. É de olhar o corpo negro na arte,
né? Então, assim, é reolhar aquele quadro que tem os negros carregando a imperatriz não sei o quê, é reolhar e começar a questionar tudo aquilo ali. Então, é a gente reolhar para esses quadros onde aparecem esses corpos estranhos, né? Então, assim, eu acho que tem para se reolhar, né? E eu acho que assim, o maior ensinamento que a gente tem é reolhar para o corpo monstruoso e se apropriar dele, tá? Essa reapropriação da própria monstruosidade é um dos exercícios mais poderosos que tem. Vou parar por aqui. E Daniel, encaminhando para o nosso final de live, né? Eu gostaria de, a partir dessa sua fala, dessa questão do monstro, e eu aqui, você falando e eu pensando, né? Boa parte dos filmes ou de peças que retratam monstros e trazem um monstro como um dos protagonistas, durante toda a trama há uma tentativa de consertar esse monstro, e Sim, quando não se pode consertá-lo, ele no final ele morre, né? É uma tentativa, a trama toda de tentar consertar o monstro, e se ele é incorrigível, como diria Foucault, no final ele morre, né? E aí eu pensando aqui junto à sua fala, eu fiquei pensando o quanto que esse saber médico, né, que tem uma apropriação quase monopolizante do nosso corpo, no sentido de que, claro, nós não podemos perder, né, o quanto que a medicina ajuda na qualidade de vida de pessoas com deficiência, uhum, mas também a gente não pode esquecer que, junto com isso também, o que, que nós temos? Né? Nós temos um saber que olha para a pessoa com deficiência como um corpo que precisa ser consertado. A exemplo do monstro, que durante a trama toda tenta se consertar ele, né? sim. E eu lembro aqui, né, durante a pesquisa do meu livro, né, que a ACD, né, no início da existência da ACD, a nomenclatura era Associação de Amparo à Criança com Defeito, né? E só depois, a partir dos anos 90, passou a ser Associação de Amparo à Criança com Deficiência. Eu era criança com defeito, ou seja, se alguma coisa tem um defeito, precisa ser consertado. Se não dá para consertar, joga fora, né? Então eu fico pensando um pouco nisso, Daniel, como que essa ideia como você fala, né, por trás desse corpo bom monstruoso, sempre tem, né, uma apropriação indevida da existencialidade da pessoa com deficiência, e eu fico pensando como que essas tramas vêm trazer e suscitar o seguinte: este que não está no interior da normatividade, da normalização, melhor dizendo, precisa ser consertado. E se ele não é consertado, se deixa de lado. A gente tem uma sociedade que só consegue nos amparar se a gente, de alguma maneira, se adequa a ela. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa insistência de que os nossos corpos precisam ser consertados para que eles possam ser vistos, né? Possam ser tensionados em espaços públicos. Ai, é tanto assunto que, né? Mas assim, eu acho que o lance nosso corpo é muito apropriado por muitas coisas. A monstruosidade se apropria, né? Acho que se a gente pensar numa coisa da estética, da arte, a monstruosidade é a figura que vem à frente do nosso corpo, né? E toda essa relação da construção do olhar do outro sobre nós é reflexo desse olhar que as pessoas têm para o monstro, né? A gente sabe o quanto quando a gente socialmente sai, como o olhar é a principal coisa que a gente sabe. E eu acho que essa cultura do olhar do corpo estranho é umas coisas que mais agride, né? Então isso já começa nesse sentido e, como já disse, é uma construção secular sobre esse como olhar o corpo estranho. E aí as apropriações, eu acho que assim, tanto a questão cristã quanto a questão clínica, elas se apropriaram muito dos nossos corpos, né? Se apropriaram para ser milagroso, para fazer caridade, né? Mas assim, não é uma caridade onde você evolui para outras coisas, né? É uma caridade para você continuar onde você está, né? E aí eu acho que assim, o Foucault fala dessa coisa também do monstro pálido, né?
eu acho que, e fala da deficiência como um monstro pálido. E eu acho é isso mesmo, porque assim, as pessoas gostam de ver a deficiência pálida, passiva. Elas gostam de ver naquele lugar, né? Então, é esse monstro doméstico, né? E aí esse doméstico, ele está sempre sendo apropriado pelas instituições. Então, a questão clínica é mais uma delas, né? Então, assim, é esse corpo que precisa ser curado, esse corpo, a gente, né? O ápice de Cristo é fazer o que não anda, andar. É fazer o que não enxerga, enxergar, né? E isso também é uma construção secular, de apropriação e de como ver um corpo que precisa ser sempre consertado. Não que eu estou criticando o milagre de Cristo, não estou. Entendeu? Acho lindo, entendeu? Na Bíblia, acho lindo, no amor, ok. Mas assim, de ordem prática, a gente precisa romper isso. Mas assim, para romper, para ocupar outros espaços, para não ocupar o espaço da caridade, para não ocupar o espaço só da vítima, para não ocupar o espaço do que precisa ser consertado, né? Então, assim, a gente, como qualquer ser humano, a gente passa por esses processos clínicos, religiosos e tal, mas a gente quer ocupar outros espaços, a gente quer estar em outros lugares. Então, cara, eu acho que assim, a arte é uma ótima ferramenta para isso, porque a gente rompe. E aí, retomar esses assuntos pelo nosso trabalho é muito importante. Então, você consegue trazer muita bagagem opressora. Então, eu acho que assim, a ferramenta para mim da arte é a gente realmente corromper ou problematizar ainda mais isso, né? Então, assim, deixar de ser um monstro pálido, sabe? Deixar de ser um monstro doméstico. É ser realmente uma coisa híbrida que pode ocupar outros espaços, né? Então, eu acho que, assim, é romper com isso. E como a gente está falando de arte, eu acho que a gente tem que olhar para a arte nesse momento, né? Eu acho que os artistas, nesse momento, precisam olhar mais para a arte e mais para si e ver as conexões que você consegue romper ou problematizar mais, né? E óbvio que não é só, porque a gente sabe que a deficiência, ela é um guia, mas isso é um guia que você pode ocupar todos os outros espaços. Só que isso é difícil, assim, porque quando você resolve falar sobre o próprio corpo, ou você quer representar o corpo com deficiência, as pessoas vão olhar para aquele lugar, porque elas ainda só vão o repertório delas sobre a deficiência é muito limitado. Então, é a nossa responsabilidade, jogando responsabilidade para o artista, romper isso. Assim, lógico. Mas assim, eu tô falando assim, para instigar a potencialidade do artista, tá? E assim, de a gente conseguir corromper esse olhar construído através de séculos, através de muitas instituições poderosíssimas que nos colocam no mesmo lugar. Então, acho que a arte, assim, aí é interessante para um artista com deficiência. Para mim, a principal ferramenta agora é olhar para a arte. Olhar, no caso, eu estou falando das artes visuais, mas é ainda responder à arte. Que aí, assim, a gente consegue entrar nesse discurso artístico. E aí a deficiência, ela vai estar ali, né? Se o artista quiser tocar sobre a deficiência, se ela quiser falar sobre, sei lá, sexualidade, falar sobre outras coisas, falar ok, mas assim, eu acho que para a gente conseguir continuar esse raciocínio sobre pensar a arte num outro lugar. E aí eu pensar o corpo com deficiência em outros lugares. Né? Então, eu acho que agora é realmente um posicionamento que temos que ter, assim, de se preocupar nesse aprofundamento e nesse estudo sobre arte. E óbvio que não é fácil, né? Na verdade, aí você está respondendo a todo uma bagagem artística que a gente tem que corromper também certas coisas e fazer do nosso modo, né? Então, é, eu acho que
é isso, assim. Eu acho que buscar cada vez mais a questão da subjetividade, eu falo muito de corporeidade, né? Que a corporeidade é um termo, assim, que está muito atrelado também à questão da filosofia, mas também das artes visuais, que é esse corpo subjetivo. E aí eu coloco esse de corporeidade porque é o estudo do corpo subjetivo da deficiência. E não é só sobre o corpo físico, mas é acessar essa subjetividade da deficiência, que eu acho que assim, um dos grandes desafios dos artistas hoje. Porque senão a gente só fica representando o que a normatividade quer ver, entendeu? E a gente fica no óbvio. Então agora eu acho que assim, já que assim, vamos ainda mais, né? Vamos começar a aprofundar e vamos começar a hackear ainda cada vez mais as coisas, né? Então, eu acho que é isso, assim. E eu acho que os artistas contemporâneos, muitas vezes, também sentem dificuldade Não dificuldade, mas é que quando você fala do DEF, cria uma caixa para isso. Mas, assim, eu acho que é uma forma de hackear, de criar esse espaço, mas, obviamente, também está respondendo e se articulando com outras referências. Eu acho que esse é o maior desafio e a gente conseguir estar em outros espaços e não naqueles que nos foi dado, né? Nos foi obrigado a estar. Maravilha, Daniel. Acho que se a gente continuasse aqui, a gente ia ter papo para uma. Acho que não para uma, para várias lives, né? Então, acho que aqui nós podemos encerrar, claro, que isso aqui é só uma pincelada de um assunto, né? A gente não teria nenhuma intenção de começar e fechar, né? Mesmo que a gente tivesse mais tempo, não é essa, né? Essa intenção é só de trazer à tona uma questão envolvendo as artes visuais, né? As quais são a linguagem que eu e o Daniel, e é claro, outros artistas DFs utilizam, né? Mas é mais para trazer, né? E tentar um pouco trazer para o centro da discussão, do mapeamento, né? Um pouco do que está permeando algumas práticas artísticas no campo das artes visuais. Então, agradeço demais, Daniel, mais uma vez, você ter atendido a um convite, agradeço demais por essa parceria nossa que já perdura já há algum tempo, né? Desejo tudo de bom para você, espero nós podemos rever pessoalmente em breve, né? E um beijão para todos que estão, todas e todos que estão aqui presentes hoje. Abraço, boa noite, Daniel, se quiser se despedir, fica à vontade, também vou passar para a nossa anfitriã aqui. Tá bom. Bom, agradecer, eu acho que esse é um espaço importante e essencial, né? Ah, eu vou aproveitar até para fazer um convite, que está distante, mas assim, eu vou ter minha primeira exposição individual aqui no Brasil, né? Então, em outubro, 5 de outubro, em São Paulo. Então, quem estiver em São Paulo e quiser ir, aí eu vou falar sobre. Na verdade, eu vou utilizar um livro de um outro autor com deficiência e juntando com questões, né, com pesquisas pessoais e trazer, enfim, construindo essa exposição muito calcada na subjetividade da deficiência. E isso vai acontecer dia 5 de outubro na Galeria Gruta. Quem quiser saber mais, eu vou estar publicando no meu Instagram. Enfim, e é isso, assim, e vamos construindo. Eu acho que, assim, além de construir o próprio trabalho, a gente tem que construir um terreno para estar, né? Então, isso que vocês estão fazendo é criar terreno para a gente conseguir atuar. Então, a importância do mapeamento, por exemplo, é, é criar criar caminho, né? Dar estrutura. E é o que eu faço também, porque eu percebo que quando eu resolvi falar sobre a minha deficiência, eu percebi que eu tinha que preparar um terreno, né? Então, assim, e é isso que vocês estão também fazendo, e cada um, todo artista com deficiência percebe que toda vez que vai ter que
começar a produzir o próprio trabalho, ele também tem que ser educativo. Geralmente é sempre isso, assim, a gente não basta ser artista, a gente tem que ser educativo, a gente tem que preparar espaço. Mas também não vamos sofrer por isso, vamos se apropriar disso e não vamos deixar outras pessoas falarem sobre isso, né? Principalmente, né, esse olhar normativo sobre criando esse mapa, né? Então eu acho que assim é uma vitória muito grande a gente ter artistas como vocês para para conduzir isso, né? Criar esse espaço. Então, isso é muito importante e acho que é essencial para a gente continuar caminhando e continuar pensando arte, continuar pensando as nossas monstruosidades, a nossa decorporeidade, enfim. E é isso. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão aí nos assistindo também. Estou vendo aqui, o Edu está se manifestando, tem uns amigos ali também tem já mandando alguns recados, então isso é muito importante. Obrigado, gente. Obrigada, Daniel. Vou ser breve, porque a Dani está aqui, nem apresentei ela, vou antes descrevê-la rapidamente. Ela é uma mulher negra de cabelos longos, cacheados, com a blusa azul de gola alta, lindíssima. Estou me sentindo até pouco arrumada. Com um brinco dourado na espiral, atrás de uma parede branca em gesso 3D. E agradecer a ela e ao intérprete Lucas pelo trabalho, agradecer a todos vocês por terem disposto do tempo. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. E é isso, sigam o mapeamento, fiquem atentos, porque nosso formulário para inscrição dos artistas vai ser postado logo em setembro, então fica todo mundo ligadinho para a gente conseguir se inscrever e ter o maior engajamento possível. E qualquer dúvida e pergunta sobre essa live, vocês podem colocar para a gente no direct, que a gente vai repassar para o Daniel ou para o Fábio, e eles vão responder posteriormente. Obrigada, gente. Bom sábado, bom domingo. E é isso. Um beijo e até mais. Beijo, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.